Deu? Bom, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é André Guerato, sou candidato a prefeito aqui pelo PSDB do Guarujá, 46 anos, advogado há mais de 24 anos, especializado na área pública e primeira vez candidato a um cargo eletivo. Nunca fui candidato a prefeito nem a vereador. Primeira vez, portanto, estou enfrentando esse desafio. Está sendo bem gratificante e principalmente por estar tendo a oportunidade de conhecer muitos problemas que a gente não conhecia e também de discutir todos os projetos, propostas e principalmente as soluções para a cidade do Guarujá. Estou à disposição para as perguntas, para os debates e para os nossos tópicos aqui principais. Então tá, André, vamos lá. É para baixar mesmo. Começar com o primeiro tópico aqui e os subtópicos: educação, ensino básico e ensino profissionalizante. Perfeito. Bom, educação a gente sempre começa por um ponto que nós entendemos que é um dos principais dramas da cidade do Guarujá. Nós temos aqui no Guarujá mais de 3.000 crianças que não têm vagas em creches. É uma situação dramática porque o início da educação, o início da socialização de toda criança se dá na creche, que é um direito constitucional de toda criança ter o acesso à creche. No Guarujá não tem. E o número que a prefeitura divulga, pouco mais de 2.800 crianças sem creche, não é verdadeiro. Nós estivemos em várias comunidades do Guarujá, as mais carentes, e nós encontramos ali muitas crianças, mas muitas crianças mesmo, sem nenhum tipo de vaga em creche. Mães relatando que a criança completava a idade para ingressar no ensino fundamental e não passou pela creche porque nunca teve essa oportunidade. Então, no nosso plano de governo, a gente está partindo da premissa que Guarujá gasta muito dinheiro com o político e pouco dinheiro com a sua gente. Então vamos cortar o dinheiro dos políticos e colocar nas comunidades. A gente está prevendo ali a criação de centros da cidadania em cada uma das comunidades do Guarujá, usando justamente o dinheiro que é gasto hoje com cargos em comissão, com secretarias, com adjuntos. Esses centros, que são praticamente aqueles centros comunitários que todo mundo comenta, né? Eles serão colocados em cada uma das comunidades e garantirão para as crianças do bairro essas vagas em creche, atividades esportivas, culturais, o início das crianças no seu aprendizado em geral. Não há condições, nesse momento, do município construir creches para tantas crianças que não têm as suas vagas. Então a gente deu essa alternativa bacana, porque esses centros da cidadania podem ser feitos mediante subvenções com associações de bairros para que possam absorver essas crianças utilizando a mão de obra local. No tema educação em geral, educação básica e depois educação profissionalizante, é óbvio que o município tem muito, mas muito dinheiro mesmo para gastar com educação. Quem não sabe, Guarujá arrecada hoje tem o seu orçamento com quase 2 bilhões de reais por ano disponíveis ao prefeito. Então o próximo prefeito terá aproximadamente 8 bilhões de reais para administrar em 4 anos de mandato. É muito dinheiro que tem que ser gasto, porque 25% disso obrigatoriamente tem que ser aplicado na educação. Eu começo também falando dos professores. É importante valorizar os professores. Há uma questão complicada no funcionalismo, uma divisão com relação a PEB 1, PEB 2, PEB 3, que por vezes não tem os mesmos direitos e tem as mesmas atividades. Tem que resolver isso para o funcionalismo. E, obviamente, com tanto dinheiro assim, dá para você criar uma estrutura bacana da educação, assim como também o ensino profissionalizante. O Guarujá precisa investir nos seus jovens, profissionalizar os seus jovens, porque nós não temos emprego na nossa cidade, como também, se nós tivéssemos um emprego, os jovens não estão preparados para esses empregos. Então nós temos sim que dar um olhar adequado para essa faixa etária, investir recursos nisso, e como eu sempre falo, que é a base principal da nossa candidatura. Por isso que nós saímos candidatos sem nenhum acordo político e sem nenhum tipo de contato ou coligação com outro partido, com algum partido. Nós entendemos que chegou o momento de tirar o dinheiro que é gasto com o político e colocar na cidade. A educação é prioridade nossa. Isso aí. Bom, o próximo tópico é saúde, UBS, criação de USAFAS, implantação de prontuário eletrônico, agendamento telefônico e hospitais de referência para o Guarujá. Vamos começar pelo hospital, né? A gente acha um absurdo uma cidade que tem mais de 320 mil habitantes e não contar com um hospital público, 100% público para a sua população. Nós temos aí o Santa Amaro, que atende parcialmente a
ao SUS e parcialmente a planos de saúde. E o Guarujá ficou esse tempo todo com a mesma estrutura de décadas. Se vocês observarem, na rede pública a estrutura é a mesma, não mudou. Tem lá o plano da rodoviária, atendimento emergencial, mas em leitos hospitalares o Guarujá sofre demais. Por isso que as pessoas nas redes sociais acabam implorando por uma vaga no hospital, por um leito hospitalar, porque querem a oportunidade de ser tratados e não conseguem. Nós temos uma proposta muito clara, muito objetiva. O Guarujá tem 2 prédios de prefeitura e nenhum hospital. Nós entendemos que aquele prédio ali, que fica próximo ao plano da rodoviária, que na grande maioria é ali frequentado por comissionados, aquele prédio tem que ser transformado, adequado no primeiro hospital público do Guarujá. E eu digo por que aquele prédio. Primeiro, ele é próximo ao plano da rodoviária, que é a principal porta de entrada para quem precisa de um leito hospitalar. Primeiro passa no pronto-socorro, depois, se precisar de um atendimento hospitalar, tem ali o hospital ao seu lado. Segundo, é uma área central da cidade, bem no meio, entre Vicente de Carvalho e a Hora da Praia, próximo à Cachoeira, aos bairros, enfim. Fica um pouco longe do Perequê, mas é central na cidade, um acesso fácil, tanto pela rodovia como pelas vias públicas que cercam aquele imóvel. Próximo à rodoviária, portanto tem acesso a ônibus, transporte público, tem uma ampla área de estacionamento. Todo hospital de qualidade tem que ter uma ampla área de estacionamento para ambulâncias, enfim, para as pessoas que vão visitar e para quem vai precisar mesmo do atendimento. Ali nós pretendemos implantar o Hospital Público do Guarujá, mediante parceria público-privada, portanto a custo zero para a Prefeitura. É um principal carro-chefe nosso, no nosso projeto de governo para a área da saúde. Logicamente que não se esgota no hospital, e enquanto o hospital não ficar pronto, nós precisamos dar uma solução para a questão da grande demora e da grande fila que tem para exames e consultas. Hoje uma pessoa, para fazer um exame, uma consulta no Guarujá, pode demorar de 8 meses a 1 ano para conseguir ser atendido por um médico especialista. Nós não temos um AME aqui no Guarujá. Então, o que acontece? Se a pessoa tiver algum tipo de enfermidade muito grave, provavelmente pode morrer e não conseguir ser atendido, ou se quer saber o que tem. Esse problema tem que ser resolvido rapidamente. Não adianta falar que nós vamos construir algum equipamento para isso, porque enquanto isso a fila aumenta. A nossa proposta é comprar diretamente da iniciativa privada esses exames e essas consultas. E nós temos aí, de acordo com o orçamento do ano que vem, nós temos uma expectativa de zerar essa fila, tanto dos exames como das consultas, até abril de 2021. Nós fincamos essa data no nosso plano de governo e colocamos como meta nós estarmos aí adquirindo esses exames e consultas até o 4º mês do primeiro ano do governo, enquanto a gente desenvolve ali a questão da obra do primeiro hospital público do Guarujá. O agendamento eletrônico, os demais equipamentos e demais produtos que são necessários para a agilização e para o aperfeiçoamento do atendimento à população, isso obviamente vem num segundo momento. O que nós temos que fazer logo de cara é focar na construção do hospital e zerar essas filas. Não há como você trabalhar com a possibilidade, como aconteceu nos últimos 4 anos de mandato, das pessoas demorarem 8 meses a 1 ano para realizarem algum exame. Também há um problema muito sério, especialmente nos bairros mais distantes do centro, como Perequê, Santa Cruz dos Navegantes, a falta, por exemplo, de ambulâncias e atendimento de emergência naqueles locais. As pessoas são obrigadas a pegarem seus carros, virem para cá, para o plano da rodoviária, e na temporada de verão nem sempre isso é feito de uma forma tão rápida. O atendimento de saúde da família e as UBS são atendimentos importantes nos bairros para evitar que se tenha ali uma aglomeração muito grande no plano da rodoviária. Também tem que ser aperfeiçoado. Enfim, a rede de saúde, como a rede de educação, são obrigações básicas e elementares do administrador público, porque são despesas vinculadas. Nós temos 25% de 2 bilhões para a educação e 15% de 2 bilhões para a saúde. É muito dinheiro, não há desculpa para não fazer o que tem que fazer de certo aqui no município. Segurança. Segurança, a gente sabe, eu sou advogado, a gente sabe que é dever do Estado garantir a segurança de todo cidadão aqui do Guarujá. A gente vai cobrar do governador, que é do meu partido, que garanta a recuperação do número de policiais que foram perdidos aqui no Guarujá nos últimos anos. A gente teve um número grande de policiais aqui no Guarujá que não estamos atuando na nossa cidade, e realmente o número é pequeno para atender
a população. Esse número melhora durante a temporada de verão, a gente sabe disso por conta aí da Operação Verão, mas depois do Carnaval volta a um número muito insuficiente. Parece que depois do Carnaval não tem mais crime, não tem mais necessidade dos moradores, e isso não é verdade. Não é? Eu defendo publicamente, já falei isso mais de uma vez, embora seja do meu partido, o governador, que o prefeito cobre veementemente que o número de policiais seja mantido na proporção correta durante o ano todo e não apenas na temporada de verão. Mas também, como prefeito, eu não posso deixar de entender que nós temos que atuar na prevenção disso. Né? Eu visitei todas as comunidades do Guarujá, as mais carentes, né? E eu observei uma coisa muito triste. Lá a gente vê crianças e adolescentes sem ter o que fazer. Absolutamente nenhuma atividade. Não tem atividade educacional. O Estado não está lá dentro, não atua dentro das comunidades. Não tem local para fazer alguma prática esportiva. Não tem local para alguma atividade cultural. Aprender alguma coisa, informática, algum idioma. Nada. As crianças ficam ali, naquele local. Crianças e adolescentes, jogados. O que acontece? Muito próximo à criminalidade, que pode, portanto, levar essas crianças, esses adolescentes, para um caminho ruim. O município tem que atuar cobrando o Estado o policiamento, mas também atuar ali na prevenção disso. Por isso que eu estou apostando nesses centros da cidadania, porque eles vão gerar atividades culturais, esportivas e de educação para as crianças e adolescentes no próprio bairro. Né? É papel do prefeito trabalhar na prevenção. Acho que faltou muito isso nos últimos anos, porque a gente, visitando as comunidades, percebeu que não há nenhum trabalho contínuo na área social e educacional dessas crianças. Na verdade, a pergunta sobre lixo, a coleta seletiva é uma obrigação imposta pela legislação e nada mais natural para a defesa do meio ambiente. Então, obviamente que o município tem que incentivar isso. E a gente percebeu muito, visitando as comunidades, né, que deve ser utilizada como uma forma de geração de renda para as pessoas. Nas comunidades, nas palafitas, há uma quantidade enorme de materiais que poderiam ser reciclados se, obviamente, o município incentivasse esse tipo de atividade. A gente acha que tem que ser incentivado, é uma forma de geração de renda e atividade para as pessoas, além de uma atividade que preserva e garante o meio ambiente. O problema é que o sistema não funciona, né, como um todo. A gente coloca claramente no nosso plano de governo que, assim, bem objetivo e bem claro, que o que nós pretendemos fazer na prefeitura é fazer funcionar o que não funciona. Né? Todo mundo sabe, todo mundo concorda que a coleta seletiva é importante para a defesa do meio ambiente, para a geração de emprego, geração de renda, e a gente precisa, portanto, como poder público, incentivar isso e garantir que as pessoas tenham esse tipo de atividade. Com relação ao centro, aquilo que não é reciclado e é jogado num aterro sanitário, obviamente gera uma despesa maior para o município, gera um prejuízo ao erário. Tem que ser evitado isso. Todo aquele material que deveria ser reciclado, mas que vai para o aterro sanitário, é pago pela prefeitura. Entra lá na pesagem dela diária, está errado, tem que corrigir isso aí, não funciona, tem que fazer funcionar. Sou favorável, amplamente favorável, a implantar no município esse sistema profissional de separação dos resíduos, não apenas colocar a obrigação para o particular. O poder público tem que participar, não só fiscalizando, mas também dando condições para que o particular participe desse procedimento de separação, de garantia que o material reciclável vai ser destinado corretamente e não colocado no aterro sanitário, gerando um prejuízo maior para o município. Isso aí, o próximo tópico é desenvolvimento social, inclusão de minorias, atividades culturais associadas ao folclore e tradição da cidade e atividades socioculturais. Bom, desenvolvimento social, a gente precisa de uma vez por todas acabar com essa grande desigualdade que existe no município do Guarujá. Uma das coisas que me chama muita atenção, mas muita atenção mesmo, dando uma pequena introdução nesse tema, quando a gente fala de desigualdade, é quando a gente vai lá para Vicente de Carvalho, quando a gente vai para Morrinhos, para as comunidades do Guarujá, a gente observa que as pessoas, de uma forma geral, elas se referem à hora da praia como Guarujá. Como se Vicente de Carvalho, como se Morrinhos, como se a Prainha, como se Conceiçãozinho não fizessem parte da cidade, fossem localidades à parte do município do Guarujá. Há no Guarujá hoje uma grande divisão entre as pessoas que se sentem menores do que aqueles que moram aqui no centro ou na orla da cidade. Isso precisa acabar.
Tá? O município, de uma vez por todas, tem que integrar as pessoas, sejam elas quais forem, não é? Em quais condições elas vivam e também das suas rendas, das suas opções, enfim. Todos nós somos iguais e uma das ações, eu sei que é simbólico, mas é uma das ações que a gente está propondo para ajudar a acabar com essa desigualdade toda, é transferir o gabinete do prefeito municipal para Vicente de Carvalho. A nossa proposta inicial, a partir de 1º de janeiro de 2021, é que o prefeito e a vice-prefeita fiquem em Vicente de Carvalho. Quando o governador do estado vier para a cidade, ficará em Vicente de Carvalho. Quando algum deputado vier falar com o prefeito, terá que ir a Vicente de Carvalho. A gente nota que as autoridades em geral passam por Vicente de Carvalho, passam pelas comunidades e ficam na praia ali, nos grandes eventos. A gente acha que tem que haver essa integração, valorizar mais a cidade. Com relação às minorias, não é? Com relação às opções, com relação às atividades folclóricas e culturais, Guarujá é uma cidade pródiga. Não é? Nós temos aqui uma quantidade muito grande de pessoas que vieram do Nordeste, que trabalharam aqui, desenvolvem suas atividades. Nós entendemos que todos nós formamos uma só cidade, devemos todos nós trabalhar em conjunto e a prefeitura estimular essas atividades culturais. Você não vê hoje na cidade a utilização das praças para eventos culturais, eventos de música. Eu fico triste quando eu vou para Vicente de Carvalho, aquela Praça 14 Bis, é um cimentão, não tem nada ali, quer dizer, é um local central de Vicente de Carvalho, que deveria ser muito melhor aproveitado, no entanto, não tem nenhum tipo de atividade, assim como a Praça Horácio Laffer aqui na Enceda, a mesma coisa, o mesmo tipo de praça. A gente tem que estimular o uso das praças, o uso dos espaços públicos, para as pessoas se manifestarem, desenvolverem. Isso vai fazer com que a cidade cresça, gere renda, movimentação de pessoas, para que a gente possa integrar a população e não viver hoje como nós vivemos, divididos em quem mora no Guarujá e quem mora em outro lugar. Emprego, jovem aprendiz, treinamento e desenvolvimento de atividades específicas para a geração de empregos. Um drama, quando a gente faz nossas caminhadas aqui durante a campanha, é um dos pontos principais que todos perguntam para nós, como é que a gente vai fazer para gerar emprego no Guarujá. A população hoje, especialmente os jovens, mas também os idosos, são obrigados a pegar sua bike lá às 5h30 da manhã, pegar o ferryboat para ir para Santos, Praia Grande, saem 3, 4 balsas lotadas de bicicletas com direção a Santos, Praia Grande, São Vicente, para trabalhar, porque não tem emprego no Guarujá. Da mesma forma, vai na Catraia, 5h30 da manhã, muita gente indo trabalhar, porque no Guarujá não tem emprego. Isso ocorre, percebam vocês, porque no centro das atenções está a prefeitura. A prefeitura é hoje o grande empregador da cidade, né? Comissionados, terceirizados, frentes de trabalho, não é? Como se a prefeitura fosse um grande cabidão de emprego. Está errado isso. Quem gera emprego para as pessoas é o empresário, iniciativa privada, empresas. A prefeitura tem que facilitar a implantação de novas empresas, novos empreendimentos no Guarujá, para que o empresário possa sim oferecer emprego para o jovem, oferecer emprego para o adulto ou mesmo para a pessoa da melhor idade. E para isso, a cidade tem que ser atrativa. Eu me lembro que em 2014 houve uma tentativa de implantar um grande empreendimento aqui no Guarujá da família Mendes, né, que tem investimentos em Praia Grande, tem investimentos em Santos, tem investimentos em São Vicente, até mesmo na Bertioga. Eles pulam o Guarujá. O Guarujá não é objeto de investimento da família Mendes. Por que isso? Por quê? Por que não há grandes investimentos privados na cidade? Porque investimento privado gera um emprego direto na construção, gera um emprego no serviço, circula renda, gera entretenimento, por exemplo, um grande shopping aqui na cidade, um grande centro de convenções, que não tem. Isso não está acontecendo. O que a prefeitura precisa fazer não é empregar indicados políticos, como acontece hoje. É garantir, dar uma especial atenção para que novas empresas venham para o Guarujá, gerando esse emprego. Imagina o jovem que hoje é obrigado a ir para Santos, Praia Grande, para ter o seu emprego, se ele tivesse condições, por exemplo, de ser empregado num grande shopping aqui no Guarujá, numa grande loja de departamentos. Isso não acontece, porque a prefeitura cobra altos impostos. Aqui nós temos o IPTU mais caro da Baixada Santista, nós temos impostos, taxas caríssimas, que obviamente afugentam o empresário que quer investir na cidade. Então, o primeiro passo que eu acho importante para desenvolver
emprego para jovem, tanto jovem aprendiz como primeiro emprego do jovem, é garantir a vida de mais empresas para a cidade, acabar com essa história da prefeitura ser o grande empregador, o cabidão de emprego do Guarujá, e sim ser um fomentador, um facilitador de negócios corretos, lícitos, de novos empresários. Também a gente destaca aí que o Guarujá precisa de uma vez por todas resolver essa questão do turismo só na temporada de verão, porque o turismo também gera muitos empregos. Eu conversei com vários proprietários de pousadas, de hotéis, que reclamam, por exemplo, que depois de março, eles são obrigados a escolher se eles pagam o IPTU ou se eles pagam os funcionários. Não tem recurso para pagar o IPTU e o funcionário ao mesmo tempo. Quer dizer, gera desemprego, a pessoa é obrigada a mandar embora um funcionário porque precisa pagar o IPTU. Isso acontece porque não há nenhum tipo de atividade na cidade depois do verão. No verão as pessoas vêm para o Guarujá para ir para a praia. É isso. A praia é maravilhosa, as praias são maravilhosas, são lindas, as pessoas vêm para o Guarujá, lotam a cidade, consomem, enfim, vão nos restaurantes, lanchonetes, a cidade fica realmente lotada. Depois do carnaval, acabou essa lotação. O próximo prefeito, ou todos os prefeitos, né, os anteriores, o atual, os futuros prefeitos, precisam pensar nisso. Nenhuma cidade sobrevive de 4 meses de movimentação. Tem que ter o ano todo. Atividades esportivas, culturais, eventos, centro de convenções. Isso gera emprego para o jovem e para o jovem aprendiz. Turismo. O turismo de qualidade ele é fundamental para o turista voltar. Né? Eu recentemente estive conversando ali com os ambulantes da Praia das Astúrias, da Praia das Pitangueiras, e o pessoal reclama ali, por exemplo, que não tem nenhum tipo de curso profissionalizante, nenhum tipo de atividade que possa até garantir um tratamento melhor para os nossos turistas. São constantemente fiscalizados ali, cobrados uma série de coisas e não tem instrumentos para melhorar até o atendimento. O turismo no Guarujá precisa ficar focado não apenas na praia. Nós teremos milhares de pessoas aqui no Guarujá em dezembro, janeiro, fevereiro, março, sem dúvida nenhuma, nos feriados prolongados, com sol, teremos turistas, mas é importante garantir um turismo o ano todo, como eu falei aqui. Né? Se você fizer, por exemplo, uma atividade esportiva no inverno, uma grande atividade esportiva, virão esportistas para cá, ficarão nos hotéis, frequentarão os nossos restaurantes, nossas padarias, postos de gasolina, sem dúvida nenhuma. Grandes eventos, por exemplo, religiosos, que atraem muitas pessoas para a cidade em períodos fora da temporada, também vão lotar os nossos hotéis, vão lotar nossas pousadas, nossos restaurantes. O que falta, na minha opinião, é justamente isso, é movimentar a cidade o ano todo. A taxa de turismo, ela vem sendo dita e defendida como uma importante fonte de custeio, porque obviamente as pessoas vêm para cá, lotam a cidade, geram mais resíduos, geram mais, vamos dizer assim, serviços na cidade, a prefeitura acaba gastando mais, né? E quem paga por isso é o morador. Tem que tomar um pouco de cuidado com uma análise muito simplista dessa questão, porque uma taxa de turismo, independente de como ela for implantada, ela pode ocasionar até uma fuga de turistas aqui do Guarujá. Da mesma forma, foi implantado em Campos do Jordão uma taxa de turismo e o Tribunal de Justiça entendeu como inconstitucional. Então, muita gente acha que é automático. Vamos criar a taxa de turismo, vai ter mais recursos para pagar serviço. Às vezes você cria uma lei inconstitucional e depois não consegue executar. O Guarujá já recebe milhões de reais durante o ano do DAD, né, do Estado de São Paulo, para obras de cunho turístico. O Guarujá, por ser uma cidade mundialmente conhecida, pode buscar recursos no governo federal para sua atividade turística, como também pode buscar recursos de organismos internacionais, como o Banco Mundial, o BID, para fomentar o seu turista. O que eu acho que a gente tem que fazer, como prefeito da cidade, é transformar a cidade num destino turístico de verdade. Não é? Não só pela praia, mas sim pela cidade como um todo. Por quê? Não há como falar que Guarujá é uma cidade turística quando, por exemplo, você na Enseada, nas ruas ali na primeira quadra próxima à praia, você tem ruas de terra. Né? Quer dizer, você tem que ter uma malha viária bacana para atender bem o turista, não apenas a praia maravilhosa que o Guarujá tem. Então, a gente precisa se desenvolver um pouco mais como turismo do ano inteiro, antes de pensar em onerar ainda mais quem vem para cá. Próximo assunto é habitação.
o plano de remoção das favelas em área de risco, as invasões, né, e como retirar as palafitas, né, que estão ocupadas às margens do porto, e isso aí. E as demais palafitas também. Eu não sei o que os outros candidatos falaram sobre invasão, né, mas eu venho para essa campanha para falar a verdade do que acontece. Né? A gente sabe que por trás de invasão sempre tem um político, infelizmente. Né? Há políticos, não todos, mas há políticos que se sentem donos de comunidades, donos de bairros e fomentam as invasões. A gente tem que acabar com isso, por essas e por outras, que a nossa candidatura não se vincula a políticos. A gente entende que o Guarujá, da forma como ele está caminhando, né, com as pessoas cada vez mais morando em palafitas, em áreas de invasão, em áreas que não tem nenhuma regularidade, portanto você não tem como colocar saneamento básico, água, esgoto, luz, da forma como está caminhando, o Guarujá vai por um caminho sem volta. É uma cidade maravilhosa que precisa ordenar o seu espaço. E isso passa, obviamente, pelo controle das invasões. A questão das pessoas que moram em áreas de risco, nós tivemos esse ano, em março, uma chuva terrível, né, que causou deslizamentos em morros da cidade, algo que era previsível desde 2017 em uma ação que o Ministério Público ingressou contra a Prefeitura. Havia inclusive liminares para retirar essas pessoas das áreas de risco. Pessoas não foram retiradas e muitas delas morreram em março desse ano. A gente sabe que se for tirar todo mundo ao mesmo tempo em área de alto risco, vai ter um gasto elevado com locação social, mas não dá para suportar o risco de todo o verão, em que a gente já sabe que vai chover muito, a gente correr o risco de mais pessoas morrerem. E eu sempre defendi, que as pessoas que residem em áreas de alto risco, de acordo com estudos técnicos, sejam removidas das suas residências para a proteção das suas vidas mediante o pagamento de uma locação social. Não adianta falar que não tem dinheiro. Eu, particularmente, acho um absurdo falar que não tem dinheiro para pagar uma locação social e pagar 15 mil reais por um secretário adjunto que é indicado por vereador. Nós temos 24 secretários adjuntos na cidade que ganham 15 mil reais por mês, durante 4 anos são 17 milhões de reais, apenas para empregar 24 pessoas que são indicadas por vereadores, por políticos ou por partidos políticos. Não dá para falar que esse dinheiro está sendo bem empregado e não pegar esse mesmo dinheiro e aplicar nas pessoas que mais precisam e que correm um risco de vida a cada chuva que acontece no Guarujá. Então, eu sou bem prático, eu acho que tem que retirar as pessoas que vivem em área de alto risco e ordenar a cidade, né, tentar evitar novas invasões e aquelas áreas que podem ser regularizadas, que há cabimento jurídico para regularizar esses bairros, essas comunidades, nós temos que trabalhar firme na regularização fundiária, porque a partir da regularização você consegue recursos do Estado, do governo federal, para fazer novas habitações. É um caminho, para mim, sem volta. Se não for feito dessa forma, por quem quer que seja, nós teremos problemas em um futuro muito próximo. Isso aí, Zé. Próximo aqui, mudando um pouco de assunto, eu quero saber qual que vai ser o critério que você vai usar para a contratação de secretários, diretores e assessores. Bom, no nosso plano de governo, a gente está se comprometendo, não é promessa, é compromisso, a reduzir as secretarias para 12. Então, no nosso governo serão 12 secretarias, uma redução quase a metade do que existe hoje. Nós vamos extinguir todos os secretários adjuntos, os 24 adjuntos do município. Nós vamos extinguir 350 cargos comissionados. Está escrito isso no nosso plano de governo, eu fiz vídeos reforçando isso. Portanto, se eu não fizer isso depois de eleito, eu vou ser o maior mentiroso da história do Guarujá. Será feito isso, por quê? Porque nós entendemos que o servidor público de carreira, né, aquele que está lá, que presta o serviço à população diretamente, ele sabe como conduzir a prefeitura. Deve ser prioridade esses servidores que já foram testados em concurso público, trabalham, têm experiência, conhecem a cidade, esses servidores terão necessariamente ocupar os cargos chaves, né? Porque se eu extingo adjunto, eu já não tenho adjunto, eu já não vou ter também 350 cargos comissionados, vão sobrar pouco mais de 50.
comissionados. E eu vou ter apenas 12 secretarias, é óbvio que quem vai tomar as decisões técnicas da cidade serão os servidores. Então, o primeiro critério que nós vamos adotar é priorizar nas nomeações dos cargos de direção os servidores públicos concursados. Segundo critério, aqueles cargos, os poucos que sobrarem comissionados ou de secretários, porque adjunto não vai ter, obviamente critério técnico, né? Aqueles que não forem ocupados por servidores concursados, será critério meramente técnico. Não vai haver jogo de troca-troca com Câmara Municipal, com partidos políticos, eu sou contra isso, não tenho compromisso com os políticos e com os partidos que eles ocupam. Né? Para mim, por exemplo, é um absurdo nomear alguém que não tem formação técnica para ocupar cargos de secretário de educação, de saúde, enfim, cargos que exigem um conhecimento aprofundado. Ser prefeito não é algo fácil, muito pelo contrário, é muito difícil, quem trabalha na prefeitura sabe disso. Né? Ser secretário também não é fácil, são atividades profissionais muito importantes. Cada ato de um secretário, cada ato de um servidor gera um efeito para milhares e milhares de pessoas. Né? Essas pessoas, portanto, ocuparão os cargos de secretários, serão ocupados por merecimento e não por políticos. Isso aí. Agora, queria saber das reformas tributárias e administrativas previstas para o Guarujá. Bom, reforma administrativa, assim, claramente, né, nós vamos reduzir a máquina, isso já é uma reforma administrativa, reduzir consideravelmente a máquina, o número de cargos comissionados será muito menor, eu acho que é um caminho sem volta, não dá para governar com tanta gente assim, com tanta gente pendurada em cargos comissionados. Nós vamos regularizar, implantar de uma vez por todas a Lei 135, o Estatuto do Servidor, que não, até hoje, depois de muitos anos aí, desde 2013, ele está em vigor, é uma lei de 2012, portanto já são 8 anos dessa lei, até hoje ela não está regulamentada, não está regularizada, não é aplicada corretamente no município. Nós vamos aplicar isso corretamente com todos os custos que a gente está aí prevendo. Tá? Da mesma forma, a gente tem que resolver também, na questão da Previdência, os critérios claros e objetivos sobre a paridade e integralidade. Hoje, quem se aposenta no município do Guarujá não sabe os critérios de paridade e integralidade. Não tem, esses critérios não estão claros na legislação e na interpretação das normas. Vamos resolver isso também. Portanto, enxugar a máquina, aplicar a lei 135, regulamentar aquilo que ela não é, que não está vigente até hoje, regularizar os pagamentos. Olha, tem um caso aí, até vou comentar aqui rapidamente, né? Nós temos um benefício que é pago aos servidores, né? Que se chama promoção horizontal. Né? 2/3 dos servidores da prefeitura recebem a promoção horizontal e 1/3 não, num critério abominável de desigualdade. Tem que resolver isso. O servidor que está assistindo sabe o que eu estou falando, que realmente atinge aproximadamente 2.000 servidores num critério desigual. Tem que resolver isso logo, e a gente entende disso, e partir aí para os incentivos fiscais. Eu, como falei no início, eu estimulo a vinda de empresas para a cidade. São as empresas que empregam as pessoas, e não a prefeitura. A prefeitura emprega político hoje. Não é? A gente não quer empregar político, a gente quer empregar as pessoas. Pessoas que querem trabalhar, querem se profissionalizar. Para isso tem que trazer a empresa para cá. Como é que traz a empresa para cá? Dando segurança jurídica, ou seja, a norma que vai valer é essa e não vai mudar. Não tem uma coisinha a mais, não tem uma taxa a mais, não, a regra é essa, clara, para o sujeito investir o dinheiro no Guarujá. E nós vamos dar incentivo, tendo em vista o grande desemprego no Guarujá, vamos dar incentivo fiscal para aquela empresa, seja ela uma padaria, uma oficina ou um shopping center, que contratar moradores do Guarujá. Contratou mão de obra local, vai receber incentivo fiscal. Não contratou mão de obra local, paga o imposto do jeito que está, sem incentivo, para que as empresas tenham esse hábito de buscar no balcão de empregos local a mão de obra necessária para ela poder funcionar. Tá? Então, a nossa ideia de cara é a gente enfrentar esse problema. E também, com relação, só pegando um gancho no assunto, com relação ao nosso porto, né, não dá para tolerar mais, né, aquele porto, aquela joia enorme ali em Vicente de Carvalho abandonado, e os caminhões parando nas ruas sem
um pátio de caminhões na cidade do Guarujá. Nós vamos tirar do papel aquele projeto que toda hora é falado da área retroportuária, para garantir de uma vez por todas que os caminhões tenham onde estacionar e os moradores das comunidades do Vicente Carvalho consigam aí conviver com o porto de forma harmoniosa. André, esse é o último assunto antes da gente fazer uma rodada de perguntas, que é mobilidade urbana, travessia de pedestres, carros e caminhões, aeroporto e ligação seca entre Santos e Guarujá. Vamos lá. Aeroporto, eu não tenho nenhum receio de falar que nesse momento eu sou completamente contra o projeto do aeroporto. Eu digo por quê? Guarujá não tem água. Guarujá não tem saneamento básico. Estou falando da cidade como um todo, saneamento básico. Guarujá não tem urbanização. Guarujá as pessoas não têm vaga em creche, não tem um hospital público. Não é uma cidade, hoje, preparada para receber um aeroporto. O aeroporto, no modelo que ele foi proposto pelo atual prefeito, na verdade ele fracassou na iniciativa privada. Ele colocou em licitação e ninguém se interessou. Aí ele devolveu para a Infraero para fazer um aeródromo, inicialmente para jatinhos executivos. Aí eu pergunto para quem está assistindo essa live. Alguém, eu não, alguém já andou em jato executivo? Alguém de Vicente de Carvalho vai andar em jato executivo? Alguém do Morrinhos vai andar em jato executivo? Mas a pessoa que vem para o Guarujá em jato executivo vai encontrar que cidade para poder fazer o seu turismo? Vai encontrar praia. Mas não é uma cidade hoje preparada para receber o seu turista de uma forma que você tenha um complemento do aeroporto. Eu acho um esforço, nesse momento, muito grande para algo que não vai trazer nenhum efeito momentâneo. Não traz recursos para a cidade, é mentira quem fala que traz, não traz de imediato. Tá? E provavelmente quem vai descer aqui vai para Santos ou para Praia Grande para exercer o seu turismo, então não vai gastar o seu dinheiro aqui no Guarujá. O que nós temos que fazer nesse momento é uma cidade livre dessas desigualdades, uma cidade que tenha o turismo o ano todo, que tenha uma estrutura para receber o seu turista, e quem sabe aí depois de 4, 5 anos a gente consiga pensar no aeroporto como um incremento desse turismo. O aeroporto, como está projetado, vai ser um aeroporto de pequenas dimensões, com voos que nem serão diários, então nós não teremos grandes desenvolvimentos com ele. Nas demais questões da mobilidade urbana, é óbvio que quando a gente fala lá da ligação seca, e eu não fico em cima do muro, eu tenho posicionado favoravelmente ao túnel e não à ponte, já me posicionei várias vezes e reafirmo aqui nossa posição. Mas nós sabemos que esse projeto não depende do prefeito. Quem vier aqui, ou em qualquer lugar, falar que o prefeito vai fazer, vai resolver, é mentira. Mais uma mentira. O túnel ou a ponte passa no canal do Porto. Depende do governo federal e do governo do estado. Não adianta. Nem o estado vai resolver sozinho e nem o governo federal vai resolver sozinho. O prefeito ele tem que fazer a cobrança diária disso. Eu acho que o sistema de balsas, você pode colocar 80 balsas, vai continuar sendo um sistema arcaico aqui no Guarujá. Não vai atender. Caso contrário, você podia colocar até as balsas enfileiradas ali e viraria uma ponte móvel. Muita gente já falou isso, até pelo desespero de ficar 2, 3 horas numa fila. O que eu acho é o seguinte: o prefeito tem que cobrar o governador, cobrar o presidente para resolver isso logo. É uma palhaçada ficar falando de túnel, ponte e não resolver. Vamos resolver, nós temos os engenheiros aí, os técnicos, que vão dizer qual que é a melhor alternativa. É um procedimento caro, obviamente, que vai ter que ser feito com parceria público-privada, mas vai ter que ser discutido com o governo do estado e o governo federal. O prefeito não resolve isso sozinho. Dentro da nossa casa, falando agora de mobilidade urbana, a questão das balsas eu acho muito inoperante, tem que ter balsas maiores, embora não resolva completamente a nossa demanda, como também as balsas que são para pedestres também são poucas, precisam ser aumentadas, a fila é muito grande. Mas na mobilidade urbana, um dos carros-chefes nossos aqui é que nós estudamos profundamente o processo da CIT, lá do transporte coletivo, no Tribunal de Contas, e nós encontramos que há espaço
para a redução da tarifa do transporte coletivo. Então nós falamos e reafirmo aqui que a partir de 1 de janeiro de 2021, caso eu tenha a honra de ser o prefeito do Guarujá, a tarifa será reduzida para R$ 3,50. Não é um número chutado, não é um número arredondado, como também não é um número que a gente fala da boca para fora. É um número que nós encontramos avaliando o processo licitatório e avaliando o que hoje o município paga de subsídio complementar à tarifa. O município paga hoje 4 vezes mais do que pagava para a anterior concessionária de subsídio. E a tarifa aumentou. Há espaço para que a tarifa seja reduzida, até mesmo porque, havendo um período de pandemia, pós-pandemia e atual segunda onda, nós temos que aplicar um termo aí que juridicamente se fala, que é o princípio da modicidade. Quando você pode reduzir um preço público, sempre tem que ser reduzido aquele preço que é pago pela população, porque é a parte mais vulnerável, mais fraca dessa relação. Então, se o município continuar pagando o mesmo subsídio, terá que reduzir a tarifa para R$ 3,50. Muita gente me pergunta como é que eu, como prefeito, vou administrar uma cidade com uma Câmara Municipal formada por políticos. Não é? Como é que eu vou, por exemplo, negociar com a Câmara a aprovação de um projeto? O ex-prefeito de Santos, Papa, me deu uma sugestão. Falou assim: André, faça como o Oswaldo Justo fazia em Santos, em 88 lá atrás. Né? Qualquer reunião que ele reunia vereadores, secretários, ele fazia reuniões públicas, abertas, a quem quisesse ouvir, inclusive com a participação da rádio. As reuniões do Justo eram acompanhadas pela rádio local, que transmitia ao vivo as reuniões com os vereadores e com os secretários. E ao final das reuniões, a população poderia falar o que tinha acontecido ali. Né? Eu pretendo fazer isso. Eu pretendo, nas minhas reuniões com a Câmara Municipal e com os secretários, ser aberta ao público. Quem quiser ir, vai na reunião e escuta o que está sendo falado. Aberto à imprensa. Quem quiser colocar algum link de internet, transmitir ao vivo a reunião, pode transmitir. O que acontece de errado na prefeitura é quando a porta é fechada. A porta fechou e ninguém entrou, ali está acontecendo alguma coisa errada. A gente costuma falar, quando chega alguém de terno, né? Lá diferente, a porta fecha, alguma coisa de errado vai acontecer na prefeitura. Então, nada melhor do que dar publicidade e transparência para isso, a partir de nomeação de pessoas corretas, porque aí, não é? Esse assunto que você está falando aqui para nós, ele tem que ser discutido amplamente, com todos os vereadores, com o diretor de trânsito, com o prefeito, abertamente, e a solução tem que ser dada com transparência. Então, bom, eu quero agradecer a vocês aqui pela oportunidade, né? Eu sempre sou favorável a debates. Eu mesmo falei que nós tivemos poucos debates nessa eleição, apenas 2 debates, um pela internet e o outro presencial. Acho que os candidatos têm que ser realmente sabatinados, têm que ser apertados, pressionados, responder perguntas incômodas, né, questionados. Nós estamos aqui para isso. Né? Ninguém me obrigou a ser candidato, então eu tenho o dever de responder aquilo que eu penso, sem ler nada, sem estar preparado para nada. Né? Eu quero agradecer quem está acompanhando essa live, quem vai assistir. Né? Nós estamos aí há 3 dias das eleições, momento de pensar, refletir, né? Todos nós escolheremos vereadores e prefeito para os próximos 4 anos. Então, pensem bem, se vocês me derem a honra do seu voto para mim, eu ficarei muito agradecido, um compromisso público, já registrado e gravado, de que tudo aquilo que nós colocamos no plano de governo, nós executaremos. Nem uma letra a menos, nem uma letra a mais. Será o nosso índice de atuação, né? a nossa linha mestra de atuação na prefeitura. Então, próximo dia 15, se você confiar no nosso trabalho, eu peço o seu voto no 45, André Guerato e Andréia Ferreira. Muito obrigado. Boa noite. Muito bom. Valeu.